do trono, Deus é adorado por suas criaturas. Não só adorado, mas do trono de Deus ele governa todas as coisas, sejam as coisas visíveis e invisíveis. É do trono de Deus que ele é adorado por sua corte celestial. Nesse texto que nós lemos, irmãos, há uma afirmação teológica bem significante. Deus, sua majestade, é adorado por toda a corte celestial, sejam elas criaturas ou seja ela criação, é adorado por Deus. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz no seu livro Apocalipse: o trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob jurisdição desse trono no céu. O livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele sairá vitorioso, juntamente com a sua igreja. Jovens, vocês são uma igreja muito jovem, mas a Bíblia diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês têm que conhecer o Deus da Bíblia. Se hoje se prega, é o Deus que se pode dar e não o Deus que se é. E para isso vocês precisam, como eu preciso, como nós precisamos, conhecer o Deus da Bíblia. Esse Deus magnífico, soberano e tem um domínio geral sobre todas as coisas. Hoje se prega muito materialismo. Hoje se quer barganhar com as bênçãos de Deus. Mas vocês, que é uma igreja jovem, vocês são a igreja do presente, atualmente. E vocês precisam fazer a diferença no meio desse mundo terreno. Amém, irmãos? Amém. Na nossa igreja, o nosso pastor, o pastor Edmundo, ele pregou domingo retrasado um tempo tanto quanto difícil de se ouvir nas igrejas, irmão. Ele pregou sobre o tema sobre fé, a doutrina que não se quer pregar mais hoje. Nas igrejas hoje você não ouve mais falar da graça de Deus, você não ouve mais falar do amor de Deus. Às vezes as pessoas se aprofundam em conceitos filosóficos e teológicos. Claro, a teologia faz parte e ela é o principal, mas mais filosofia e conceitos humanos, e às vezes a gente perde a essência principal da mensagem da palavra de Deus. E precisamos voltar às origens, irmãos. Das 67 passagens do Novo Testamento que aparece a palavra trono, 47 estão no livro de Apocalipse. 14 vezes só está nesse capítulo 4. Todos os detalhes estão orientados em vista ao trono, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono e diante do trono, no meio do trono. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. Por causa de trono, irmãos, os homens fizeram guerra na história. Que simboliza poder. Por causa do trono
dos homens, da sua ganância. Os homens importaram no século XV, quando o nosso país foi descoberto, o Brasil, no ano de 1500, um pouquinho mais para frente, importaram escravos para servir ao povo. E essa soberania de Deus, irmãos, Ele não escraviza, Ele governa para o louvor da sua glória. É bem diferente, é ou não é, irmãos? Isso nos traz uma lição tremenda, irmãos. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu vou receber, vem do trono da graça de Deus. Para Ele seja a honra, a glória e o louvor. Se você estuda, se você está fazendo vestibular, ou fazendo um cursinho para o vestibular, ou se você já frequenta uma faculdade, irmãos, lá, quem já frequenta a faculdade, lá você vai ser conflitado em muito por questões filosóficas, a ponto de você questionar a sua fé. Mas jovens, resistam. A sua fé em Cristo Jesus não será abalada por conselhos. Se tornem firmes, conhecedores, faz parte. O conhecimento faz parte da nossa vida e precisamos dele. O mundo que nós vivemos, globalizado, necessita que vocês precisam ter conhecimento. Então se esforcem, aproveitem o momento que vocês estão com seus pais para conhecer, mas não se esqueça de conhecer o Deus da Bíblia, porque Ele é que vai te sustentar em todos os teus caminhos. Amém? Quando você se debruçar de noite numa mesa, lendo os livros de conhecimento, cansado, com a mente cansada, não se esqueça que há um Deus que está ao teu lado, te sustentando nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas do trono, vendo teu esforço, Ele te dará a vitória para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Amém. João, quem escreveu esse livro, que é o autor, é Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, preso pela palavra do Senhor. Você vê isso em Apocalipse capítulo 1. No império de Domiciano, do ano de mais ou menos de 90 a 95. Depois de Nero, foi o imperador que mais perseguiu a igreja. E João foi um dos últimos apóstolos, porque muitos foram martirizados. João estava morando na cidade de Éfeso, era uma cidadezinha que ficava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E por causa da perseguição do Império Romano, João foi preso nessa ilha, uma ilha vulcânica, pequenininha, situada próxima à ilha de Creta. E todos os presos políticos que vocês imaginassem estavam presos nessa ilha. E João estava lá. E a Bíblia diz que no dia do Senhor, provavelmente no dia de domingo, o Espírito do Senhor convoca João a escrever o Apocalipse. E João escreve o livro de Apocalipse direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor: a Tiatira, a Laodiceia, a Sardes, a Éfeso, a Esmirna. Ele escreve uma carta. Por isso que esse livro é um livro epistolar, profético e escatológico.
E João, depois que escreve as 7 cartas, o Espírito rebata João até o céu. Interessante isso, né? E dali do trono, irmãos, começa o todo desandar do livro de Apocalipse. É dali do trono e vai se começar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus para o mundo impertinente que não teme a Deus. Mas para nós que somos a igreja do Senhor, somos guardados pelo Senhor, e nenhum mal há de nos acontecer a nós, porque o Senhor guardará a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilhas são essas do trono que João viu? Em primeiro lugar, João viu diante do trono, irmãos, um brilho da majestade. A Bíblia se preocupa em não falar das características de Deus e de Cristo, mas simbolizar a característica do seu ser. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas a Bíblia nos faz uma promessa: um dia eu e você iremos vê-lo como ele é. Mas por enquanto a Bíblia não nos revela, apenas faz simbologia e comparação. João viu diante do trono o brilho da majestade. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho, pedras e pedras preciosas. Olha para o livro, irmãos, vamos passear na Bíblia. Versículo 2 e 3. Versículo 2 diz assim: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, soberano, governador. E o que estava assentado era aparência semelhante a uma pedra de jaspe. A pedra de jaspe, irmãos, é nada menos que o que nós conhecemos como o nosso diamante, precioso, brilhante. É um cristal puro. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. A pedra de jaspe descreve a santidade de Deus. Deus é santo, irmãos. Salmo 22, versículo 3 diz: contudo tu és santo. Precisamos entender isso, irmãos. Deus é santo. E Ele nos convoca a sermos santos, assim como Ele é santo. E a segunda pedra é a sardônica, ou sardônio de cor vermelha. João vê a beleza, a riqueza, a abundância dessa pedra como uma luz vermelha. Deus é luz, e Ele habita em luz inacessível. Assim como Ele é santo, irmãos, Ele habita numa luz inacessível. Isaías, no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele vê a visão dos serafins de uma forma tremenda na santidade de Deus. Ele diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, o mesmo texto que nós lemos em Apocalipse tem em Isaías capítulo 6: Santo, Pai, Santo, o Filho, Santo,
Espírito Santo. 3 vezes os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos conhecer esse Deus, irmãos. É pela Bíblia que Ele nos revela. Para esse primeiro lugar, para esse primeiro ponto que nós estamos meditando, em que João viu o trono de Deus em brilho, tem uma aplicação, irmãos, para nós. A aplicação é: a igreja é chamada a viver em santidade, ou seja, separada do mundo. Segundo o dicionário Aurélio, o verbo ser, ele tem um significado de ser semelhante ou comparado a alguém. E esse ser muito precioso que nós precisamos nos assemelharmos é Deus. Esse verbo ser está no predicativo, mas também no imperativo: sede santo, porque eu sou santo. Primeira Pedro 1, 15 e 16 é usado o verbo no imperativo e do afirmativo, com uma ordenança ao ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Mas começando aquele que nos chamou, sede santo vós também, santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Jovens, escute bem o que eu vou dizer a vocês. Hoje nós vivemos na era da modernidade. Nós vivemos na era da internet, do Twitter, do Facebook. Tudo isso é salutar, é salutar. Mas cuidado. Isso é uma janela aberta para que o mundo conheça os seus segredos. Se é para você revelar os seus segredos por essas ferramentas da informática, se revele com a sua santidade. E quem te vê no outro lado vai saber que o teu rosto não está presente, mas que o teu caráter é de alguém diferente. Seja tuiteiro. Isso veio para ficar, não vai mudar. Faz parte do contexto social. Sabe, irmãos, Deus, quando nos criou, Ele nos fez um ser social. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Ele nos fez um ser social. Isso é uma afirmação. Então, se as ferramentas que nós usamos, devemos usar, mas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não é errado, enquanto saiba usar. No outro ponto, João vê, irmãos, o arco celeste. O arco, irmãos, segundo alguns escritores, e Hernando Dias Lopes, diz: o arco simboliza a graça e a misericórdia de Deus, da sua aliança com o seu povo, de que não mais o destruirá. Interessante que o Apocalipse nos mostra, se você ler todo o Apocalipse, ele mostra a ira de Deus sobre o povo, os gentios, impenitentes, que não adoraram e não aceitaram a Deus. Mas a nós Ele nos livra. O Salmo 118, versículo 1 diz assim:
Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu e você estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Nada irá nos atingir. Nada. Também o Senhor é conhecido, irmãos, como Deus da aliança. Ele fez a aliança, Ele tem uma aliança comigo e com você. Jovem, se você já aprendeu a ter intimidade com o Senhor, a Bíblia diz, a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Se você já aprendeu a ter intimidade com o Senhor, e falar, mesmo no seu linguajar de jovem, não precisa você ser eloquente na presença de Deus. Ser simples. Ele fará uma aliança com você. E quando Ele fazer uma aliança com você, irmão, como Ele faz comigo, como Ele faz com o pastor Tony, como Ele faz com o diácono, Ele faz com você também. Porque Ele não tem acepção de pessoas. Quando você tiver intimidade com o Senhor, Ele fizer uma aliança com você, Ele não vai retroceder. Ele vai até o fim com você. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. O mundo pode tentar te pisotear, te preconceituar, porque você é cristão. Mas Ele tem uma aliança com você, jovem. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis 9:8. Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis 15:18. Jesus Cristo tem uma aliança com a sua igreja, ou seja, comigo e com você. Jesus é o único mediador dessa aliança e quem intercede por nós junto ao Pai. Quando o véu rasgou de cima a baixo, irmãos, saiba disso. Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos com Ele. E também nos deu um grande privilégio de adentrarmos no lugar do Santo dos Santos. E na velha aliança, só o sumo sacerdote entrava. Agora eu e você somos livres para entrar na presença de Deus. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? E essa aliança que Ele tem comigo e com você, Hebreus 12:23 diz assim: e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoados. O versículo 24 diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao seu sangue, pelo seu sangue, e as pediu por nós. Bendito seja o seu santo nome. Eu e você somos a igreja de Cristo, a universal, não a igreja universal, irmãos, mas a universal, aquela que está aqui, aquela que está na Ásia, aquela que está nos Estados Unidos, aquela que está na África, toda parte do mundo. Sabe, irmãos, Deus é aquele que escuta a oração ao mesmo tempo de 6 bilhões e 700 milhões de pessoas ao mesmo tempo e responde a todos. Bendito seja o seu santo nome. O que é que você está esperando para entrar na presença de Deus? Eu e você somos a igreja, temos livre acesso. O mundo não conhece esse segredo, mas eu e você conhece. Marcos 14:24 diz assim: disse-lhe Jesus: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da Nova Aliança, que por muitos é derramado. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, irmãos. Na velha aliança tinha que haver sacrifícios de animais, temporário, transitório. Mas na nova aliança,
houve um único derramamento de sangue, perfeito. Não precisamos mais matar animais. Está vendo isso aqui vermelho? Vou exemplificar o mínimo para vocês entrarem no máximo. Preste atenção. Esse novo sangue, quando Cristo derramou na cruz do Calvário, pela fé, irmãos, Ele derramou sobre a sua igreja. E Deus, no seu santo trono, não me vê a mim nem a você como mais um pecador, mas o sangue de Jesus nos cobrindo e nos purificando todo o pecado. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia! Glória a Deus. É isso que nos ensina mais nas igrejas, irmãos. O Deus da Bíblia. E a promessa para a sua igreja em Apocalipse 3:12 é essa: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. É uma promessa para mim e para você, irmãos. É uma promessa para mim e para você, a vida eterna. Em segundo lugar, irmãos, no meio do trono e em volta do trono, os 4 seres viventes representam toda a criação. O universo foi criado no trono de Deus. E toda a sua criação o adora. Vamos ver lá o texto. A hora passa rápido, né, irmãos? Versículos 6 e 8. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono tinha o quê? 4 o quê, irmãos? Cadê a Bíblia, irmãos? Tinha o quê? 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, irmãos, representam toda a criação. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem uma preeminência em sua própria esfera. William Barclay diz o seguinte: o leão é o supremo entre os animais selvagens. Provérbio 30:30 diz: o leão é o mais forte dentre todos os animais, que não foge de nada. Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. Ele não foge da luta. E se Ele nos convocou, Ele pelejará por nós. Aleluia! As dificuldades são grandes, mas as vitórias serão maiores. O boi entre os animais domésticos. Provérbio 14:4, parte B diz: mas pela força do boi há abundância de colheita. A águia é o rei das aves, plana sobre os céus. Quem nunca viu uma águia americana em desenhos, até mesmo pela internet? Belíssima águia, né, irmãos? Isaías 40:31, parte A diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como as águias, as alturas. O homem, o supremo entre todas as criaturas viventes. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O versículo 31 diz: e viu Deus tudo o que tinha feito, eis que era muito bom. Quando Deus nos fez, Ele fez a excelência da coroa. Louvado e bendito seja o seu santo nome. Os 4 seres viventes, irmãos, representam toda a grandeza, poder e beleza da da natureza. Aqui vemos o mundo natural trazendo
trazendo a vista de todos nós, vinda do trono. A natureza louva o Senhor. Salmo 19, versículo 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A sua criação louva o seu santo nome. Parece um tanto quanto estranho, né, irmãos? Mas o que não é racional, para Deus é racional. Porque Ele fez todas as coisas para Ele, por meio dEle, seja a glória eternamente. Esse é o Deus da Bíblia. O salmista no Salmo 148, de 1 a 11, convoca todos nós a louvar o Senhor. Louva o Senhor, louvai ao Senhor, louvar o Senhor desde os céus, louvar o Senhor nas alturas, louvar o Senhor todos os seus anjos, louvar o Senhor os exércitos, todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus, as águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas todas as coisas. Bendito seja o seu santo nome. A visão do homem, irmãos, vocês vão aprender isso, quem está na faculdade. A visão dos evolucionistas, eles dizem o seguinte: o mundo se criou pelo Big Bang, uma explosão que houve há bilhões e há bilhões e há bilhões de anos. Vocês vão ver isso, vão confrontar a fé de vocês. Mas aos criacionistas, que nós estamos nele, que diz assim: na criação do universo existe um Deus, autor, criador, e que governa todas as coisas. Houve um ato da criação e um tempo de criação. Um agente externo e anterior ao universo criou todas as coisas, completas e acabadas. E este agente externo se chama Deus. Glória a Deus. Não deixe de ser confrontado com o evolucionismo. Aprenda os seus conceitos, porque isso é salutar, o conhecimento. Mas não se desvie da sua fé, daquele que domina todas as coisas, está no trono eternamente. Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Só basta uma ordem do trono de Deus a nosso favor e tudo se fará. Daniel no capítulo 10, versículo 12, ele orou e Deus enviou um anjo para responder a Daniel. Uma potestade quis impedir a Daniel a trazer a resposta, mas Deus mandou Miguel, que guerreou, e o anjo passou e trouxe a resposta para Daniel. E disse mais: Daniel, tu és muito amado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, jovens da igreja de Sapé, vocês são muito amados pelo Senhor. Glória a Deus. Só basta uma ordem do trono e todas as coisas vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Bendito seja o seu santo nome. Salmo 91, versículo 11. Do trono virá a ordem a nosso respeito, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Para concluirmos, irmãos, infelizmente o tempo é curto, mas havia ainda uma terceira visão, mas a hora é um tanto quanto. Eu ia falar sobre os 24 anciãos,
que representa a totalidade da igreja. Mas o tempo é curto. Mas eu quero encerrar com isso para vocês. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou encerrar aqui essa mensagem essa noite. Do trono de Deus vem e chama. Do trono de Deus vem a sua soberania sobre as nações. Isaías 40:17. Escuta bem isso, irmãos. Preste bem atenção, isso é importante. Isaías 40:17, ele diz: todas as nações são como nada perante ele. Considera menos que nada e como uma coisa vã. Do trono de Deus vem ele assentar sobre o globo da terra. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. E ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Preste atenção, igreja. Há 2700 anos, Isaías escreveu que ele está assentado sobre o trono da terra. Só no século XV, com a criação do telescópio por Galileu, é que se descobriu que a terra era redonda. Mas a Bíblia já dizia isso há 2700 anos. Do trono veio a resposta do Senhor. Do trono, irmãos, veio o Salvador da humanidade. Gálatas 4:5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos por adoção filhos. Tua mãe te abandonou, teu pai te abandonou, Deus não te abandonou. Ele é Pai eternamente na tua vida. E do trono veio o rebento de Jessé, raiz de Davi, para nos dar a salvação eterna. Do trono, irmãos, veio um único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há muitas religiões ensinando muitos mediadores, mas só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Do trono veio Jesus para fundar a sua igreja. Mateus 16:18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu e vocês somos a igreja do Senhor. Do trono de Deus, escuta essa, irmãos. Do trono de Deus, Jesus, quando estava na cruz, já perto de entregar o seu espírito, do trono, Deus, para não contemplar o meu e o teu pecado, que desfigurou toda a fisionomia de Cristo. Os comentaristas dizem que foi o único momento em que a segunda pessoa da Trindade se separou. Deus se levantou do seu trono. Certamente eu vou usar uma conjectura, uma simbologia. Ele chorou e deu as costas para o seu filho, para não contemplar o meu e o teu pecado. E Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Mas ele disse, quando ele entregou o espírito: Pai, está consumado. Porque do trono de Deus veio o seu filho, que estava em glória. Mas Hebreus diz assim: Pai, eis-me aqui, faz um corpo para mim e me leva como sacrifício.
Por isso que não é à toa que João escreve em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem muitos que dizem, Deus não me ama. Irmãos, o preço que Jesus pagou foi muito alto. E para encerrar, do trono, ele vai julgar todos os ímpios. Apocalipse 20:11. E viu um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram os livros, e abriu outro livro, e o que era da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aos que estiverem à direita, Mateus 25:34, dirá o Senhor, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25:41 diz, então dirá também aos que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por fim, a promessa do Senhor é essa. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Bendito seja o seu Senhor. Eu e você somos um grande vencedor. É promessa dele. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E vamos reinar com ele, ao lado dele, no seu trono. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.